Olá, meus queridos, bom dia. Passando por aqui para poder compartilhar contigo o nosso devocional diário. E hoje eu quero falar sobre um assunto que eu acho muito interessante, talvez que todos nós tenhamos dificuldade com essa área. Quando nós somos crianças, e normalmente nossos pais nos dizem que nós vamos sair no domingo, parece que o sábado torna-se uma noite infinita, uma noite que não tem fim, e a gente perde o sono, a gente tem dificuldade em manter a nossa ansiedade. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com você hoje. O que nós podemos, o que nós devemos fazer com a nossa ansiedade? Fique comigo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, aproveita aí e dê o seu like, você vai estar contribuindo para que mais pessoas possam estar recebendo este vídeo. E fique à vontade para compartilhar também. Abençoe o dia de uma pessoa compartilhando o devocional diário com ela. Vamos lá? Deus te abençoe. Se tivesse um remédio que exterminasse a nossa ansiedade, com certeza seria um dos campeões de venda. Quanto mais crítico o momento pelo qual nós passamos, quanto mais difícil, quanto mais instigante, maior se torna a nossa ansiedade. Ela nos faz avançar quando nós devemos parar e esperar, e muitas vezes ela nos faz parar, ela nos trava quando nós deveríamos avançar. E quem tem ansiedade sabe como isso funciona. Só que psicologicamente a questão não é exterminar a ansiedade, mas equilibrar a ansiedade. De certa forma, uma pessoa sem uma dosagem de ansiedade acaba sendo uma pessoa apática, pessoa que não tem um senso de inércia, um senso de agir nas horas que deve agir. Porém, nós percebemos que normalmente esse tipo de sentimento, esse tipo de situação, ela se agrava. Psicologicamente eles tratam isso tentando equilibrar o momento ou tentando equilibrar a questão da ansiedade pessoal. Mas e a Bíblia? O que a Bíblia diz a respeito disso? Longe de querer tratar uma coisa específica ou ensinar para vocês sobre o assunto profundamente, eu quero apenas dizer para vocês como que Deus trata essa situação. 1 de Pedro 5, versículo 7, é um tratado onde a Bíblia nos ensina a agir diante disso da seguinte forma: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E quando normalmente nós lemos esse trecho, nós olhamos para tudo isso e achamos que uma ação declaratória, dizendo assim: olha, ansiedade, eu te lanço nas mãos de Deus e está resolvido. A gente acha que isso resolve a situação. Outros acham que essa maneira mística, né, de tratar a ansiedade, conversar com ela como se fosse um colega pessoal, pode resolver a situação. Mas quem tem ansiedade sabe que isso não é bem assim, né? Não é tão simples de você se convencer de que você deixou essa ansiedade nas mãos de Deus, que ela está bem lá no lugarzinho dela, bem tranquilinha. Então por que é que Pedro ele trata isso dizendo que nós devemos lançar a nossa ansiedade diante de Deus, porque ele tem cuidado de nós? Na realidade, o fator de lançar, do colocar, do entregar, ele é muito importante. Porém, Pedro está falando de algo que muitos ignoram, que é sobre o cuidado de Deus sobre mim e sobre você, sobre o cuidado que ele tem. A questão aqui não é apenas da entrega, a questão aqui também é da crença no cuidado de Deus. O cuidado que Deus tem por mim e o cuidado que tem por você. Você já parou para pensar que pessoas ansiosas, normalmente elas estão ansiosas, ou que se desequilibram emocionalmente dentro de uma ansiedade, elas têm isso porque elas querem cuidar de muita coisa, elas querem fazer muita coisa, elas querem antecipar processos, elas querem viver o amanhã, de preferência ontem. Isso é querer cuidar de tudo, isso é querer viver cuidando de todas as situações, querendo resolver tudo. E quem não, né? Quem tem ansiedade sabe do que eu estou falando. Agora você precisa saber de uma coisa: você não tem nem deve cuidar de todas as coisas. Você não deve resolver todos os problemas que aparecem diante de você. E um detalhe que pode te chatear, mas que você precisa saber disso: o mundo pode sobreviver bem sem você. E depois de um tempo, ele normalmente até esquece da gente.
fica só na lembrança dos mais queridos. E aí nós temos uma percepção bem clara de que querer resolver tudo talvez não seja o plano de Deus para as nossas vidas. Agora, existe um fator que é importante também você entender. Você tem, vamos colocar, responsabilidades, e existem coisas que você não consegue fazer. E quando nós confiamos que o nosso Deus cuida de todas as coisas ao nosso redor, ao nosso entorno, que Ele trata as nossas vidas, que Ele tem poder exatamente para isso, que nós devemos fazer apenas aquilo que cabe a nós, aí a história muda. Aí você, ao invés de ficar clamando para um lado para o outro, mostrando que você é ansioso e mostrando a sua ansiedade para todo mundo, você mostra a sua ansiedade para Deus. Ou melhor dizendo, você mostra o seu Deus para a sua ansiedade. Você mostra quem cuida, quem manda na situação, vamos colocar dizendo assim, ó, quem manda no barraco, né? Quem manda na casa, quem comanda a situação. E isso é a entrega, isso é a verdadeira entrega. Acreditar que o cuidado de Deus, Ele supre todas as nossas necessidades. A própria palavra de Deus fala que em Cristo Jesus, o nosso Deus vai suprir todas as nossas necessidades. E a necessidade de um equilíbrio emocional não é diferente, não é diferente. Já dizia o profeta lá atrás, em Isaías, se não me engano, 53, versículo 4 e 5, que Ele levou sobre si todas as nossas dores. E a ansiedade é uma dor cruel que judia de muitas pessoas. E ainda, Isaías fala muito mais. Ele fala que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, ou melhor dizendo, você pode ter paz sim se você confiar que Deus tem o comando da sua vida. Isso é a entrega de toda a sua ansiedade, isso é aceitar que Ele tem cuidado de nós. Pense nisso. Deus tem cuidado de você. Diga para a ansiedade quem é o seu Deus. Quem é o seu Deus? Mostre para ela e se conscientize disso. Deus tem cuidado de você. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade. E Ele com certeza tem cuidado da sua vida. Que Deus te abençoe. Te vejo no nosso próximo encontro. E um forte abraço. Querido Deus, nós te agradecemos pela vida de cada um dos irmãos que estão assistindo esse devocional, que estão compartilhando ele. Nós sabemos que o Senhor é poderoso para controlar toda a nossa ansiedade, toda a nossa dificuldade, ó Pai, de agir antecipadamente ou às vezes de atrapalhar processos. Venha tocar na vida do meu irmão, da minha irmã, Senhor, que neste momento, por diversas situações, pode estar ansioso, à espera de uma notícia, à espera de um milagre, à espera, ó Pai, muitas vezes de coisas que não são possíveis ao nosso braço, mas que o Senhor tem cuidado. Ajuda-nos, ó Pai, a ter a consciência de que o Senhor tem cuidado de nós e que ao lançarmos sobre Ti toda a nossa ansiedade, o Senhor tem cuidado de nós. Continuo pedindo a Ti, ó Pai, por aqueles que se encontram numa situação de dificuldade de saúde, dificuldade emocional, por aqueles que têm perdido entes queridos, por aqueles que têm tido momentos tão traumatizantes nessa pandemia. Que o Senhor venha tocar sobre a vida de cada um deles. Toca sobre os membros da nossa igreja, abençoa as famílias da nossa igreja, abençoa cada um, ó Pai, da nossa igreja. Que o Senhor venha tocar sobre essas vidas, que a sua misericórdia venha ser sobre nós e que nós venhamos colocar a nossa ansiedade no lugar exato dela, Pai, que é nas suas mãos, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que te dê um bom dia e eu te vejo no próximo devocional, para que a gente possa compartilhar um pouquinho mais a palavra de Deus. Fiquem com Deus e um forte abraço.